Em um fundo rosa claro, linhas coloridas se entrelaçam, letras azuis e rosas se unem e formam a palavra conexão sobre as linhas entrelaçadas. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. É sempre um prazer poder contar com a sua companhia. Você tem acompanhado aqui no nosso programa uma série especial que é o ABC da Inclusão, em que a gente está falando sobre a alfabetização de estudantes que têm algum tipo de deficiência. E hoje a gente vai falar sobre aqueles alunos que são cegos. Para a gente ter uma ideia, o último censo escolar de 2020 mostrou que 83.670 alunos com baixa ou nenhuma visão estavam pelo menos matriculados na educação especial brasileira. Isso sem contar aqueles estudantes que estão frequentando as turmas com outros estudantes que não têm esse tipo de deficiência. E para a gente falar então sobre esse cenário e também saber se a gente está conseguindo garantir esse direito à educação dos nossos estudantes, eu vou conversar hoje aqui com a Luciane Molina, que é professora. Ela é cega, está aqui com a gente também no Conexão, vai contar um pouquinho da história dela. Vou conversar também com a Valéria Rodrigues, que é pedagoga da Fundação Dorina Noil para Cegos, que desempenha um importante papel nessa frente. Vamos então conversar com as nossas convidadas? Olá, tudo bem? Tudo certo com vocês? Olá, tudo bom? Bacana. Olha só, deixa eu só fazer uma autodescrição básica aqui, né, para a gente poder garantir essa acessibilidade. Eu sou homem branco, tô com cabelo raspado, uso barba, tô cheio de cabelo branco aparecendo na barba, não tem para onde correr, tá aparecendo mesmo. Eu tô gravando esse programa aqui da sala da minha casa, aqui atrás tem uma persiana preta, tem uma planta aqui atrás também. Aqui no meu lado, no meu outro lado, tem uma estante. Esse é o cenário que eu estou usando para poder fazer esse programa. E aí já queria aproveitar para conversar com a Luciane, que é professora e também é cega, como eu disse no início do programa, então ela pode contar um pouco aí desse duplo papel, né? Dessa dupla perspectiva de viver na pele a situação de ser cega e, ao mesmo tempo, ser uma educadora, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Luciane. E olha, se eu cometer alguma gafe aqui, pelo amor de Deus, hein? Você, por favor, me eduque. Pode falar, a Bernardo está cometendo uma gafe, hein? Pelo amor de Deus. Ai, que ótimo. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu acho que esse é um momento muito propício para a gente falar um pouquinho sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, lisos, que vão até a altura do pescoço, franja que cobre a testa, os óculos escuros, tenho nariz fino, boca rosada, e estou usando uma blusa em tons avermelhados. No pescoço, uma correntinha que carrega uma placa dourada com meu nome escrito em braille e atrás de mim uma parede clara. Esse papel que hoje exerço como educadora e tendo deficiência visual é algo do qual me orgulho muito. A educação ela é transformadora e ela não transformou só a minha vida. Ela com certeza transforma a vida de muitas pessoas com deficiência que se veem muitas vezes sem perspectiva. Eu tenho deficiência visual desde que nasci, eu nasci com baixa visão, mas essa visão ela foi reduzindo com o tempo, então o meu percurso escolar eu vivenciei como pessoa com baixa visão, lendo caracteres ampliados, utilizando lupas, óculos, lentes de aumento, enfim. Até que chegou um momento, eu precisei aprender o braille e eu encontrei alguma dificuldade. Os meus pais, né, encontraram dificuldade de achar uma professora aqui na minha região, eu moro no interior de São Paulo, que trabalhasse com a educação especial inclusiva e que ensinasse uma pessoa com deficiência visual o código braille. Até que, né, depois de muita procura, nós encontramos, eu aprendi o braille e desde então eu imaginei que através da educação, do braille e do ensino, eu também poderia transformar a vida de outras pessoas como a minha foi transformada. E daí eu fui fazer o magistério, pedagogia, e logo no início do curso de pedagogia eu já consegui uma inserção no mercado de trabalho e fui atuar com outras pessoas com deficiência visual, para levar esse conhecimento a elas. Então, na verdade,
esse meu percurso na educação inclusiva veio da minha necessidade em encontrar uma maneira de me recolocar como uma pessoa que não conseguia mais enxergar da maneira convencional. Eu vou querer saber mais detalhes dessa história, mas antes deixa eu falar com a Valéria, pedir para que ela faça o mesmo, que ela faça uma autodescrição, dizendo como ela é, de onde ela está falando. Por favor, Valéria. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou Valéria, eu tenho a pele clara, os cabelos longos, castanho claro e uso óculos. Estou falando da minha casa e é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema e o quanto é importante falar sobre o processo de alfabetização das crianças com deficiência visual. Com certeza. Tem um programa super interessante que a Fundação está desenvolvendo, que a gente também vai falar um pouquinho dele aqui no programa, mas antes eu vou voltar para a Luciane, porque ela já meio que contou aqui para a gente como é que foi essa trajetória. Luciane, o que você viveu? Eu vi, assim, lendo um pouco da sua história, que em alguns momentos não foi muito fácil essa relação com os professores em sala de aula, né? Não havia ali, talvez, uma noção de como lidar com a sua questão da deficiência visual. Muitas vezes, talvez, tenha faltado um pouco de empatia também. Como é que foi isso? Eu sempre frequentei o ensino regular, numa época em que não se falava abertamente sobre inclusão, né? As questões da deficiência ainda eram meio escondidas. E eu tive muita sorte de ter uma família que sempre acreditou no meu potencial, no meu alcance, muito mais do que nos limites que a deficiência visual pudesse, né, provocar na minha vida. E por isso que eu sempre recebi muitos estímulos. Na escola em que eu frequentei, na década de 90, a educação básica, né, do ensino infantil, ensino fundamental e médio, eu sempre recebi o apoio dos professores, o apoio da minha família. Então, minha mãe também, como professora, sempre auxiliou no processo de adaptar materiais para que eu pudesse ter os mesmos recursos dos meus colegas, só que de formas adaptadas, né? Minha mãe, meu pai, a minha família foi imprescindível nesse processo. E os professores também, que mesmo sem o conhecimento do que é a inclusão, hoje que a gente fala, eles já faziam ações voltadas para que eu pudesse participar como todo mundo. Eu lembro muito bem de um professor de matemática que, na época, eu não conseguia ver o que ele escrevia no quadro, então ele passava o exercício, eu resolvia o exercício no meu caderno, né, de forma ampliada, enfim, e para que eu não ficasse esperando diferente da turma, ele pedia para que eu ditasse a resolução do exercício para que ele colocasse na lousa. Então, assim, ele conseguia conferir o que eu escrevi, o que eu estava fazendo, e também fazia com que eu participasse de todo esse processo. Isso tudo no ensino fundamental. No início dos anos 2000, eu fui para pedagogia, para a universidade, cursar a licenciatura em pedagogia, e o cenário que eu encontrei foi um cenário desolador com relação à inclusão. Então, além de não haver propostas e metodologias e práticas inclusivas, não havia muita vontade de fazer essa diferença na vida do outro. Então, as barreiras foram inúmeras, e para que eu pudesse superar essas barreiras, a minha mãe, que já era professora, se matriculou no curso e foi frequentar a pedagogia comigo. Então, ela era a minha escriba, quando necessário, eu fazia os materiais todos em braille, e ela transcrevia para os professores terem acesso, ela ditava coisas que os professores escreviam no quadro, enfim, ela me acompanhou durante todo esse percurso no ensino superior. Que bacana, né? É uma história incrível, né? Porque, na verdade, é uma dinastia de educadoras, né? Se você parar e pensar bem, é muito legal. Agora, em termos de recursos, queria até ouvir, a Luciane trouxe um ponto importante, que é a questão da formação do professor, se ele consegue desenvolver essas noções de qual a melhor abordagem nessas horas, né? E também, claro, a gente sabe que depende de recurso, né?
Valéria, como é que a Fundação tem procurado ajudar esse professor a fazer o acolhimento desses estudantes que têm esse tipo de deficiência visual? Então, a Fundação Dorina ela tem a parte de reabilitação, onde ela recebe as pessoas com deficiência visual e tem todo o programa, né, para acolher. Tem a parte educacional, com apoio da pedagoga, orientação à mobilidade, a questão de andar com a bengala, de buscar autonomia, independência, atividade da vida diária, para ela ter independência dentro de casa também, a psicologia. Então, tem todo um trabalho aí para apoiar a pessoa com deficiência visual de forma geral. E no papel da educação, nós temos um trabalho muito forte com as escolas. Então, a Fundação também oferece capacitação para os professores, oferecemos relatórios, orientações, adaptações de material. Então, como a Luciane falou, a questão do material, qual é a indicação correta, se é ampliado, se é braille, orientamos e alfabetizamos com o sistema braille adequado. E aí, com isso, veio o programa Braille Brix Brasil, uma iniciativa global da Fundação Dorina em apoiar as crianças com deficiência visual no processo de alfabetização. Então, pensando nessa dificuldade, né, de materiais adaptados, quais recursos podemos utilizar para desenvolver aí, para que ele tenha esse aprendizado de forma significativa, que ele aprenda o Braille brincando, que é o melhor, né, que é uma forma lúdica, que ele possa desenvolver a criatividade, a imaginação, e até no sentido de inclusão para todos. Então, o Braille Brix Brasil são peças que representam no Braille o alfabeto Braille. Então, ele vai aprender a representação do sistema Braille de uma forma diferente. O professor vai poder apoiá-lo na sala de aula, os amigos videntes também. Então, é o brincar para todos, de uma forma que vai contribuir no desenvolvimento integral da criança. É uma ideia incrível. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu brincava de Lego, eu ficava enlouquecido quando via ali um projetinho novo, uma coisa assim, era muito legal de brincar. E pior que faz todo sentido, né? Faz todo sentido, é uma pecinha que é super tátil, né? Você consegue fazer essa abordagem, né? É o que eu falo, o Lego, né, ele tem no sentido de estimular para todas as idades, né? As crianças têm o fato de brincar, né? Então, ali, no contato com o recurso, além de contribuir no processo de alfabetização, ele vai colocar a própria imaginação, a criatividade, e não só na questão da alfabetização também, né? A questão da matemática, a questão de quantidade, orientação espacial, lateralidade, outros conceitos que são primordiais no processo da criança. Não, é super interessante. A gente está conversando aqui, mas a gente está vendo as imagens de como que é mais ou menos a lógica de usar o Lego para esse tipo de abordagem. Ao centro da prancha, nós colocamos uma cruz usando as próprias peças do Braille Brix em branco. Em cada quadrado, ao lado direito, ao lado esquerdo, nós colocamos a pecinha identificando cada cor. Então, ao lado direito tem uma verde, no canto inferior tem uma amarela e assim por diante. Luciane, você tem trabalhado com Lego? Sim, com certeza. Antes, eu queria só retratar que a Fundação Dorina entrou na minha vida, né, nessa fase da pedagogia. Então, lá no início dos anos 2000, que eu conheci a Fundação Dorina, e foi muito mágico, porque eu tornei-me professora de Braille através dos cursos de capacitação, dos cursos de capacitação profissionais que eu fiz dentro da Fundação Dorina. E eu imaginava, gente, um dia eu quero trabalhar, eu quero colaborar com a Fundação Dorina e em alguma parceria, em algum trabalho, enfim. E, incrivelmente, esse programa Lego Braille Brix Brasil, ele me trouxe essa oportunidade, né, de ser uma colaboradora da Fundação Dorina, junto com a Unesp, que é a nossa parceira nos cursos de formação que nós ministramos para os professores, e também para a gente poder mostrar para os professores, para o público em geral, o quanto essas atividades lúdicas colaboram e contribuem para o desenvolvimento da criança e do adulto com deficiência, por que não, né? O Lego ele foi destinado para trabalhar com crianças, inicialmente na fase de alfabetização, mas nas nossas formações a gente tem visto que até os adultos com deficiência visual gostam de estar inseridos ali nesse processo do brincar, nesse processo lúdico, que desenvolve outras habilidades tão importantes para o desenvolvimento global dessa pessoa que ou nasceu com uma deficiência visual ou perdeu a visão
por alguma causa e deixou de enxergar. Então, é incrível o potencial do brinquedo em si e como esse brinquedo ele educa e ele traz a ludicidade para ensinar e para incluir também, né, para as pessoas se sentirem, entre aspas, iguais na multidão. Eu gosto muito desse termo, né, sentir igual na multidão, é você poder participar, pertencer, sem que a deficiência seja um obstáculo, ou sem que a deficiência te impeça de vivenciar experiências com outros, né, então isso é muito bacana. E é possível trabalhar todo tipo de conteúdo realmente com eles, né, utilizando dessa ferramenta, dessa tecnologia. Exato, exato. Sim. Nós podemos até trabalhar a questão de quantidade, a questão de matemática, a orientação espacial. Com baixa visão, nós podemos trabalhar a questão de cores também. E na peça, nós temos a letra. Então, o profissional, né, que está ali durante a atividade, ele pode apoiar. Então, no processo de alfabetização, na construção de frases, uma palavra, uma letrinha faltando, o professor pode apoiar, o coleguinha pode brincar junto. E com isso, ele vai estimulando e apoiando no processo de alfabetização e outras habilidades das crianças também. Até a percepção do próprio corpo, né? A gente trabalha muito essa questão da lateralidade, da questão da motricidade e do reconhecimento do próprio corpo. É muito bacana. Eu trabalho também algumas questões que trazem ainda mais a ludicidade, que são caça-palavras, cruzadinhas, montar palavras, enfim, bingo, né, Valéria? Bingo, é fantástico, as crianças adoram. É fantástico, adoram. Então, assim, dá para trabalhar coisas do cotidiano, né, que teoricamente, quando que uma criança vai comprar uma revistinha de caça-palavras ou vai abrir o computador e vai conseguir fazer um caça-palavras sem que esse material esteja adaptado para ele? Com o Braille Bricks isso é possível, então a gente traz algo do cotidiano para dentro da realidade da pessoa com deficiência e a gente rompe uma série de barreiras e a gente faz com que ela também se sinta parte daquele processo de alfabetização, de inclusão, enfim, é muito bacana, é mágico. O Lego Braille Bricks é mágico. Agora, totalmente acessível. Para ter acesso a esse tipo de recurso, Valéria, como que isso tem sido feito atualmente? Então, a Fundação Dorina é realizado através das Secretarias Municipais de Educação, essa parceria, tá? E aí essa avaliação é feita das crianças com deficiência visual matriculadas nas escolas. Então, a parceria em si se resume através das Secretarias Municipais de Educação e das instituições especializadas que podem fazer parte do projeto do Programa Braille Bricks Brasil. E existe algum tipo de treinamento também? É feito algum tipo de curso, de formação para quem decide trabalhar com esse tipo de recurso? Sim. Após essa parceria com as Secretarias Municipais de Educação, é feito o convite para os profissionais da educação fazerem parte da formação dos professores, onde neles vai encontrar, aprender a questão do sistema Braille, sobre a deficiência visual, sobre adaptações de materiais, sobre criatividade de como adaptar este recurso no processo da alfabetização da deficiência visual, né? De como compreender o sistema Braille, como compreender a pecinha no sentido de ensinar, de apoiar nesse processo de alfabetização. Então, é muito rico esse processo para capacitar os professores, para eles se sentirem preparados na aplicação do recurso com as crianças com deficiência visual. Desde o início de 2019, a gente já formou alguns municípios, então a gente teve um projeto piloto com o Presidente Bernardes, Franco da Rocha e Salvador, Bahia. E recentemente nós finalizamos uma formação para várias instituições do estado de São Paulo que lidam com estudantes com deficiência. Então, assim, as instituições e as escolas recebem esse kit e, em contrapartida, fazem essa formação, realizam a formação para que possam trabalhar com esse recurso de forma plena dentro do seu espaço de trabalho. É muito legal, porque as ideias que surgem, a gente pede para que eles construam planos de ação e apliquem esses planos de ação dentro das suas realidades, e a gente tem assim resultados incríveis, uma criatividade assim maravilhosa, que amplia ainda mais a utilização desse recurso.
Não, e no horizonte a perspectiva de estar garantindo um direito, né, de educação para os nossos estudantes. Sim. Eu queria que a gente Exato. ouvisse agora o relato do Isaac Benevides. Ele tem 11 anos de idade, ele é de Aras, interior de São Paulo. Ele está super feliz porque ele está conseguindo frequentar a escola, está ansioso para a volta às aulas. Olha só esse depoimento que bacana. Menino de óculos escuros de costas para a parede branca com colagens das letras do alfabeto acima do alfabeto em braille. Oi, tudo bem? Meu nome é Isaac Benevides, eu tenho 11 anos, moro na cidade de Aras, no interior de São Paulo, e sou portador de deficiência visual. Do preparatório até a quarta série, eu estudei numa escola especial para o ensino de cegos. Agora eu estudo na escola regular no município onde eu moro. E eu tô achando a escola muito legal, porque eu acho muito bom que eu fui bem recebido pelo diretor e pela professora, e eles fizeram a apostila em braille para mim, muito legal. Vou voltar às aulas presenciais. E eu ainda não conheço todos os professores, eu conheço uma professora que ela manda as lições pra mim, que é minha professora de sala. Ela é muito legal, gosto muito dela e ela descreve as imagens das atividades quando ela manda os vídeos. Muito legal. E ela já preparou também ela já preparou materiais adaptados pra mim. Da minha sala eu ainda conheço só 3 amigos, mas eles são muito legais. Quando eu poder ir para a sala de aula, eu espero que seja muito legal, espero que eu seja bem recebido por todos, também vou receber muito bem todos e espero que seja bem acessível e bastante inclusivo. Beijo, tchau! Olha, é muito legal ouvir um depoimento como esse de uma criança se sentindo super feliz porque está tendo a chance de estar ali totalmente integrada, socializada com outros amigos, fazendo amizades. Qual que é o impacto disso no desenvolvimento, Luciane? Ter a possibilidade de estar ali com os demais estudantes, participando das atividades, sem qualquer tipo de discriminação. Qual que é o impacto disso para o desenvolvimento dessa criança? Olha, certamente essa criança ela vai ter uma possibilidade muito ampla de avançar nos estudos, de participar da sociedade, né? Sem esse preconceito e discriminação internalizados, porque muito do preconceito e da discriminação, ela também faz parte de como nós agimos com o outro e como nós agimos com a nossa própria questão da deficiência, né? Então, certamente, ele tendo esse acesso e essa possibilidade de conviver com outras crianças em igualdade de condições, né, na equidade que nós falamos, tendo possibilidades e oportunidades coerentes e compatíveis com a necessidade que ele tem, ele vai crescer num ambiente em que as barreiras não vão significar impedimentos, não serão os limites para que ele continue. Eu cresci num ambiente em que eu ouvia muito a frase, você pode tudo, né? Desde que você tenha oportunidade, que você se esforce também para isso. Então, eu acho que para que a gente consiga alcançar esse objetivo, a gente também precisa que o ambiente nos acolha e a gente também precisa entender a nossa deficiência como parte de nós e não como algo que falta em nós, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu falei lá atrás que a questão do ensino superior, que eu encontrei muitas barreiras no ensino superior, mas talvez se eu tivesse enxergado essas barreiras como um limite, eu não teria conquistado outros níveis, né? Outros níveis mais elevados. Eu cheguei até o mestrado 15 anos depois, entendendo que a educação ela também pode acolher as diferenças e ela também se transforma, né? Então, o Isaac,
o depoimento dele me emocionou bastante, porque como eu trabalho com essa questão de educação especial e inclusiva, muitas vezes a minha história se confunde um pouco com a história desses alunos, né? Então, quando um aluno chega e ele chega para mim com um diagnóstico médico de que você perdeu a visão e agora você não pode fazer mais nada, eu tento reverter isso no sentido de que, se para o lado clínico não é possível, né, reverter essa visão, a gente vai tentar de uma outra forma. A gente vai inserir um recurso de tecnologia assistiva, a gente vai encontrar um outro caminho, né? Na pedagogia, o Vygotsky fala muito disso, dos caminhos alternativos de desenvolvimento, quando algum dos sentidos ele impede você a chegar a algum lugar. E a gente tenta encontrar um outro caminho, porque a gente realmente consegue realizar todas as tarefas, não da mesma forma, mas de formas diferentes. Então, o depoimento do Isaac vem muito ao encontro dessa proposta que o Vygotsky fala, né? Caminhos diferentes de desenvolvimento. E ele está sendo, assim, muito, muito bem assistido estando na escola regular. Parabéns para o Isaac, ele é o nosso exemplo aí de que o futuro para a educação especial e inclusiva realmente faz a diferença na vida da pessoa. Exato. Valéria, a gente está começando a chegar no finalzinho e até vou te passar a palavra para a gente fazer um registro aqui. A gente está falando bastante na Fundação, a Fundação desenvolve um papel muito importante realmente nesse front. No site de vocês tem mais detalhes sobre esse programa e outros trabalhos que a Fundação desenvolve para estudantes com deficiência visual? Sim, no site da Fundação tem. Lá conta um pouquinho do histórico também do programa BrightBricks Brasil. E é igual a história do Isaac. O papel da Fundação é garantir que ele tenha essa autonomia, que ele tenha independência para buscar os objetivos dele e ser o protagonista de sua própria história. Então, a parte da reabilitação, os serviços da Fundação é para apoiar e desenvolver a pessoa com deficiência visual como um todo, que ele tenha essa autonomia e independência aí de buscar os seus desejos. Bacana. E aí no site ali a gente consegue encontrar inclusive detalhes sobre o programa do Lego. Sim, o detalhe do programa do BrightBricks, a questão da habilitação, os serviços, a questão da gráfica, tem todos os serviços no site da Fundação Dorina. Porque imagino agora que vai ter muito professor aí interessado em saber como é que funciona essa tecnologia. O Luciane já deu aqui uma consultoria para a gente. Isso é perfeito. É muito importante ver que os professores, né, abraçam essa causa, que vão atrás, que buscam, que apoiam o processo da criança com deficiência visual, porque sabemos a dificuldade, né, da prática, mas colocando ali, verificando quais materiais adequados, orientações adequadas, nós vamos ter um resultado aí igual do Isaac, super positivo, graças a Deus. Com certeza. E assim a gente espera. Será que Isaac vai ser seu colega de profissão, Luciane? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Eu acredito que estamos na torcida, né? Então, estamos na torcida. Acho que esse protagonismo da pessoa com deficiência a gente precisa incentivar desde muito cedo, né? Que a criança se enxergue capaz e que ela seja realmente capaz de conquistar a sua autonomia, de tomada de decisão, enfim, e que ela chegue até o que ela consiga, o que ela queira, o que ela deseje para ela e para o outro também. Porque, na verdade, a gente não conquista só para a gente, né? A gente conquista para a gente também servir o outro. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Olha só, a gente, claro, não está ignorando que existem inúmeras dificuldades. A nossa educação passa por um cenário bastante complicado, principalmente a partir dessa pandemia. A gente sabe que existem desafios que são gigantescos, mas a nossa ideia aqui é contribuir com sugestões, recomendações, caminhos para a gente poder garantir esse direito à educação e que nenhuma criança fique para trás. Esse é o nosso propósito do canal Futura da Fundação Roberto Marinho. Eu queria agradecer muito a vocês duas que participaram aqui do programa, trazendo muitos saberes, compartilhando muito conhecimento com a gente. Consegui não cometer uma gafe, hein, Luciane? Consegui, hein? Que bom, mas, ó, que gente, bom. Mas... brincadeiras à parte, viu? Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Conexão. Um beijo para vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada.
A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, já sabe, é só procurar as plataformas digitais do Canal Futura. Um abraço, até mais, tchau.